Olha só a informação importante da Basília. Antes mesmo de prestar o depoimento, Anderson Torres, ex-ministro e ex-secretário de Segurança do DF, vai conversar com os seus advogados. Ou seja, ela conversava e trazia para a gente aqui o momento exato que o Roca, né, que é o principal, digamos assim, advogado que está cuidando de Anderson Torres, entrava numa sala para conversar com o Anderson Torres, para, enfim, traçar estratégias, para bater um papo, para ter o melhor, né, se sair melhor para Anderson Torres depor de uma melhor maneira. Então, ali, a Basília trazia para a gente essa informação. O Roca, advogado principal desse pool de advogados que é composto, né, que compõe a defesa de Anderson Torres, está nesse momento reunido com o Anderson Torres numa sala antes que aconteça o primeiro depoimento de Anderson Torres à Polícia Federal. Mas a Basília trouxe para a gente em primeira mão como é que funcionou passo a passo dessa prisão de Anderson Torres. Então vamos lá, vamos recapitular. Anderson Torres chegou às 7h17, a gente mostrou essa imagem ao vivo da aeronave pousando aqui no Aeroporto Internacional de Brasília. Anderson Torres foi o primeiro a deixar e descer da aeronave. Tá? Então a gente está falando informação em primeira mão da Basília, informação que tudo aconteceu de uma forma tranquila, rápida e discreta. Foi isso que a Basília apurou e conseguiu com as fontes dela, que a gente trouxe em primeira mão aqui. Tudo aconteceu de uma forma rápida, tranquila e discreta. E aí sim, Anderson Torres desceu, foi recebido por um delegado da Polícia Federal. A partir do momento que ele foi recebido por esse delegado, ele já foi levado por um hangar da Polícia Federal, ainda no Aeroporto Internacional de Brasília. Obviamente, uma das principais preocupações da equipe de advogados de Anderson Torres é que ele não fosse exposto. Então, um forte esquema de segurança foi montado para que ele pudesse deixar o quanto antes o Aeroporto Internacional de Brasília, e aí sim a gente entra nessas imagens no seu canto esquerdo que você está acompanhando. Por que a gente falou da descrição deles tentarem fazer tudo de uma maneira rápida? Vocês viram quantos jornalistas tem ali, né? E olha só a quantidade de veículos que fazem parte desse comboio de segurança que foi montado. Por isso que corrobora muito com o que a Basília trouxe em primeira mão, que um forte esquema de segurança da Polícia Federal, que um forte esquema de segurança do aeroporto trabalhou nessa prisão de Anderson Torres. Então a gente está acompanhando ali a quantidade de veículos descaracterizados, de viaturas da própria Polícia Federal que participam dessa operação de prisão de Anderson Torres. Então, nesse momento, às 8 horas da manhã, 8h30, 8h32 vai virar o relógio agora, o que a gente pode trazer para você que está chegando agora na CNN? A informação em primeira mão da Basília Rodrigues de que Anderson Torres já está na Superintendência da Polícia Federal, mas antes de prestar o seu depoimento, Basília Rodrigues conversava com Rodrigo Roca, advogado de Anderson Torres, então que ele está nesse momento reunido, portanto, Anderson Torres está reunido com a equipe de advogados liderada por Rodrigo Roca, conversando, traçando a melhor estratégia antes de Anderson Torres prestar o seu primeiro depoimento à Polícia Federal. Então a gente está aqui às 8h32 trazendo para vocês todas as informações que a gente está construindo ao longo de toda a manhã, ao longo de toda essa nossa programação, que já começou muito, muito quente, muito movimentada. Obviamente não seria diferente. A gente está falando de um sábado na qual a expectativa era enorme para a chegada de Anderson Torres, expectativa essa que já acontece há alguns dias. Vamos deixar bem claro que essa expectativa, ela já vem se desenrolando há um tempo. A gente conversou com o Rodrigo Roca, a Basília conversou com ele, Caio Junqueira, ao longo da semana aqui na nossa programação. Tentaram, de certa forma, a equipe de advogados reverter esse cenário para que Anderson Torres não fosse preso, mas a decisão está clara. O ministro Alexandre de Moraes decretou, portanto, o pedido de prisão preventiva de Anderson Torres. E aí ficou aquela expectativa. Quando será que Anderson Torres vai chegar? Ontem tivemos a confirmação de que ele estava embarcando de Miami, na Flórida, rumo a Brasília. A gente mostrou aqui o momento exato que Anderson Torres chegou ao Brasil num voo vindo da Gol, né, um voo da companhia aérea Gol, vindo de Miami, Flórida, onde ele passava férias com a família, pousou às 7h17 da manhã. Eu olhei bem o relógio nesse momento, por isso que eu estou frisando esse horário, porque foi o momento exato que Jefferson Couto, nosso repórter cinematográfico,
flagrou o avião chegando e pousando no Aeroporto Internacional de Brasília. Aí a gente teve todas as informações, tivemos as informações precisas, checadas, apuradas pela nossa analista de política, Basília Rodrigues, que trouxe em primeira mão o passo a passo dessa prisão, como essa prisão aconteceu. Portanto, a gente vai trazer para vocês. Assim que a aeronave chegou em Brasília, Anderson Torres, ela taxiou, a gente mostrou a imagem da aeronave taxiando, ela parou ali, obviamente, num gate. Anderson Torres foi recebido, foi o primeiro a ser recebido, né? Obviamente, para manter a discrição, tínhamos muitos passageiros, né, dentro dessa aeronave, era um Boeing 737, então, assim, esses passageiros, tudo foi feito de uma maneira rápida, muita discrição, discreta, tranquila, e Anderson Torres foi o primeiro a descer. Assim que ele desceu, ele já foi recebido por quem? Por um delegado da Polícia Federal. Isso também corrobora com as informações que a gente mostrava para vocês aqui na CNN Brasil, da movimentação dentro do aeroporto com a Marina Demore. A Marina estava na frente da delegacia da Polícia Federal, ali dentro do aeroporto. E ela falou, olha, ao longo dessa manhã, madrugada, a gente tem muitos policiais, agentes de plantão. Num determinado momento, assim que a aeronave pousou, esses agentes se dirigiram para a parte interna da imigração ali do Aeroporto Internacional de Brasília. E foi aí que a gente estava conversando, a Marina trouxe essa informação e corrobora também, obviamente, com essa informação em primeira mão que foi dada pela Basília Rodrigues, da maneira que se deu essa prisão. Depois que Anderson Torres foi recebido por um delegado, foi preso, ele foi levado para um hangar da Polícia Federal, ainda dentro do Aeroporto Internacional. E esse forte esquema de segurança que vocês estão vendo nas imagens, no canto esquerdo, recuperadas, né, corrobora também muito com a informação de que foi e precisava, né, ser um esquema muito grande de segurança. E o porquê? Porque Anderson Torres não é um preso comum, como a Basília contava pra gente. Obviamente, não seria diferente que esse esquema de segurança fosse montado. Por quê? Acima de tudo, ele também é delegado da Polícia Federal. Ele também foi ex-ministro de Jair Bolsonaro. Ele também é ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. Então, essa tratativa entre advogados de Anderson Torres, essa tratativa com a Polícia Federal de como essa prisão iria acontecer, ela já deve estar, ou ela vem acontecendo há um bom tempo, para que tudo fosse feito de uma maneira muito rápida, tanto que a gente quase não registrou a saída de Anderson Torres desse comboio da Polícia Federal saindo do Aeroporto Internacional de Brasília, mas registramos a chegada desse comboio à sede, à Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. Portanto, informações que a gente vem atualizando, informações que vão chegando a todo momento e a gente vai construindo ao longo de toda a nossa programação justamente esse quebra-cabeça da prisão de Anderson Torres, que nesse momento trazemos aqui e reafirmamos essa informação importantíssima da Basília Rodrigues. Antes de qualquer depoimento de Anderson Torres à Polícia Federal, antes de qualquer depoimento, Anderson Torres está agora, às 8h37 da manhã, ele está reunido com a sua equipe de advogados, com a defesa, para traçar a melhor estratégia, para se antenar, inteirar, digamos assim, de possíveis novos assuntos. Qual que é a melhor maneira que ele vai, né, traçar essa defesa, essa estratégia nesse depoimento, nesse primeiro, que é de extrema importância. Então, informação de momento, Basília Rodrigues trouxe para a gente, ela conversava com o Rodrigo Rocha, advogado de defesa de Anderson Torres, minutos antes dele entrar na sala para conversar com o cliente, ou seja, antes do depoimento desse primeiro e tão aguardado depoimento de Anderson Torres à Polícia Federal. O que vai acontecer? Anderson Torres está nesse momento com a defesa traçando a melhor estratégia e aí sim todo o trâmite burocrático deve acontecer na sequência. Vamos ter, obviamente, o depoimento. Na sequência, como é de praxe para a Justiça, ele terá de passar pelo Instituto Médico Legal. Todo preso precisa passar pelo Instituto Médico Legal, pelo corpo de delito, esse teste que é fundamental justamente para saber se a integridade do preso foi preservada. Por isso que é feito esse exame na Polícia Civil. Se vocês que estão acompanhando a gente desde as primeiras horas aqui dessa programação, acompanhou que a gente tem uma equipe lá na frente, né, da Polícia Civil. Então, ele deve ser levado para lá antes de ser levado para a prisão. E aí, sim, tem um outro ponto que a Basília trouxe aqui para a gente, que é de extrema importância, que é o ponto
na qual Anderson Torres, ele não é um preso comum. E o porquê que a gente está falando isso, que não é um preso comum? Porque ele é delegado, porque ele foi ministro, porque ele foi também ex-secretário de Segurança e, entre dentro dessas atribuições, ele também foi um delegado muito ativo, né? Colocou muita gente na cadeia. Imagina só você ter Anderson Torres preso na mesma cela, né? Digamos que com um preso na qual ele mesmo determinou e enviou esse preso, digamos assim, para a cadeia. Então, existe toda essa preocupação agora por parte da equipe de defesa de Anderson Torres para que mantenha essa integridade, né, de seu cliente. Afinal de contas, a gente tem o complexo da Papuda, que reúne esses presos que são considerados de forte exposição pública, que fica no Distrito Federal, né? E que vai receber Anderson Torres. A expectativa é essa. Mas agora os advogados querem que a integridade de seu cliente seja preservada. Obviamente que não exista qualquer tipo de possibilidade de violação da condição de preso de Anderson Torres, porque a partir de agora, a partir do momento que ele pousou no Brasil, ele já está na condição de preso, porque recaía sobre ele um pedido de prisão preventiva, na qual a gente vem mostrando o cumprimento por parte da Polícia Federal. Mas existe também a preocupação agora da equipe de defesa de Anderson Torres para manter essa condição de preso sem nenhum tipo de violação, com todos os cuidados e trâmites que devem sim acontecer nas próximas horas, com até um possível depoimento que deve também acontecer ainda nesta manhã, porque a equipe de advogados de Anderson Torres está em Brasília, estava acompanhando tudo de perto, estava no Aeroporto Internacional de Brasília acompanhando tudo de perto. Na sequência, assim que o avião pousou, ela possivelmente estava junto, né, do delegado, dos agentes da Polícia Federal que efetuaram deram voz de prisão. E aí, na sequência, essa equipe de advogados de Anderson Torres já foi direto para a Superintendência da Polícia Federal no DF, onde nesse momento Anderson Torres está numa sala, informação importante da Basília Rodrigues, está numa sala conversando com a sua equipe de advogados. Então, essas informações que a gente traz para vocês são informações de momento, 8 horas e 41 minutos. Na CNN Brasil, a gente já está mostrando o momento exato da chegada, o momento exato na qual a aeronave taxiou, as informações em primeira mão da Basília Rodrigues, nas quais traziam as seguintes informações, que Anderson Torres foi recebido por um delegado da Polícia Federal, né, que o recebeu, obviamente, deu ali a voz de prisão, na sequência foi levado para um hangar, na sequência, como vocês estão vendo aí, essas imagens elas são recuperadas, mas elas trazem para a gente uma realidade que, óbvio, isso iria acontecer, né? Não teria de ser diferente, não tinha como ser diferente, afinal de contas a gente está falando de um ex-ministro, a gente está falando de um ex-secretário e a Basília trouxe que um forte esquema de segurança já estava preparado e foi montado para receber Anderson Torres. E essas imagens, o porquê que elas são importantes para a gente? Porque essas imagens, elas são recuperadas elas ficam bem na frente, né? O nosso cinegrafista está posicionado bem na frente ali da Superintendência da Polícia Federal no DF, no Distrito Federal. Então, olha só a quantidade de carros, viaturas descaracterizadas, possivelmente aí também temos a equipe de advogados, porque agora a gente está vendo aí essa transição, né? Tiveram de sair do aeroporto, a Marina trouxe para a gente uma distância de 10 quilômetros, com batedores, com tudo isso aí, a gente tem esse deslocamento. Então, isso mostra mesmo que um forte esquema de segurança foi montado. E para ajudar a gente, a dona da apuração, ou melhor, das apurações, a Basília Rodrigues já está aqui conosco de novo por telefone para trazer mais detalhes, mais informações, mais apurações. Por favor, Basília. Olha, Renan, a gente observa aqui uma nova movimentação em Brasília, informações minhas e também da Marina Demore, nossa repórter que está em campo. Sai um comboio da Superintendência da Polícia Federal, aqui do Distrito Federal, em direção, aparentemente, ao complexo penitenciário da Papuda. Dentro da Papuda, Renan, tem uma carceragem que é do 19º Batalhão da Polícia Militar, que é conhecida como Papudinha.
é onde estão os presos especiais. Então, agentes de polícia, delegados de diferentes corporações têm como certa esta prisão, que é dentro do grande complexo da penitenciária da Papuda, mas tem condições especiais, mais espaço, uma organização diferenciada do restante do complexo da Papuda. Tanto é que ela é até chamada afetuosamente de Papudinha. Então, não sabemos se é para lá onde está indo Anderson Torres. Ex-integrantes da equipe de Torres no Ministério da Justiça, com quem conversei agora há pouco, dizem que está tendo um desencontro de informações. E, claro, isso é estratégico até para preservar Anderson Torres. Então, coloca nós, jornalistas, em meio a este tumulto de informações. Estava no aeroporto, obviamente, porque foi onde o avião de Miami chegou aqui a Brasília, foi para a superintendência da PF, inicialmente foi para o hangar da PF, depois da superintendência, e agora novas informações apontando para mais um destino da chegada de Anderson Torres ao Brasil, que é o complexo penitenciário da Papuda, que é a principal carceragem que reúne diversos presos aqui em Brasília, só que lá dentro tem um prédio especial que é o 19º Batalhão da Polícia Militar, a carceragem do 19º Batalhão da PM, que é reservado para receber presos especiais. Então, policiais que estão sendo investigados ou que sabidamente são culpados por algum crime. Então, a gente vai aproveitar aqui até a exibição das imagens, toda a repercussão, quem está acompanhando agora na CNN Brasil, e externar para vocês esta informação. Dentro desse esquema de segurança montado pela Polícia Federal, inicialmente também com seguranças do aeroporto, até para não oferecer risco aos outros passageiros do avião que trouxe Anderson Torres de volta ao Brasil, foi arquitetado junto à defesa de Anderson Torres que ele iria para uma cela especial, ele iria para uma prisão especial, fazendo cumprir a lei na condição de delegado da PF. Mas exatamente para onde ele irá? Então está tendo também esse desencontro de informações que até estão sendo passadas assim a amigos de Anderson Torres para conseguir preservar a imagem do ex-ministro, ex-secretário de Segurança Pública e delegado federal. Veja que já há horas nós estamos falando dessa chegada de Torres ao Brasil, mostramos imagem de carro da Polícia Federal, avião, aeroporto, as dependências da PF, mas até o momento a gente não conseguiu pegar nenhuma imagem de Anderson Torres no Brasil, devidamente no Brasil. E isso, é óbvio, faz parte de toda essa estratégia para fazer uma prisão tranquila, discreta e que não tumultue mais esse cenário de investigação que envolve um ex-ministro da Justiça.